Olá, minha gente. Eu sou Estela Zulay, fundadora, diretora da Juntos Educação Parental. Sou jornalista e educadora parental, escritora, palestrante. E bem-vindos à primeira live da Juntos, porque até então éramos Escola de Pais XD, agora a marca evoluiu e nós nos tornamos a Juntos Educação Parental. E um dos nossos objetivos é, além de orientar os pais, de promover conhecimento, é também discutir, debater temas que estão aí no nosso dia a dia, estampados nas manchetes dos jornais. Essa live não estava programada, mas diante dessa segunda-feira, a equipe da Juntos não poderia ficar calada e não falar de um tema que incomoda, assusta e que é um alerta para todos nós pais e para todos os educadores. Essa notícia hoje do menino que esfaqueou a professora, esfaqueou alguns professores, né, na verdade, mas a professora que foi realmente o alvo dele, ela morreu e também acabou esfaqueando, ferindo alguns colegas, fez a nossa manhã de segunda-feira ser aterrorizante. E nós não podíamos deixar de falar desse tema. Por isso eu convidei para essa live, para conversar aqui comigo, a nossa psicopedagoga, diretora de escola e educadora parental também, a Lígia Fleury, que já tem aí anos e anos. Eu vou convidar aqui a Lígia para entrar aqui na live com a gente. Cadê você, Lígia? Quer entrar com o Planeta esperando a Lígia entrar aqui? Aceitar o meu convite, gente. Eu tô tentando acompanhar o dia todo. Oi, Lígia, tudo bem? Tudo bem, Estela? Tudo bem, bem-vinda. Obrigada aí por topar essa live, plantão, quase um plantão aí, né, de telejornal. É verdade. Na verdade, o que a gente queria era falar sobre um outro assunto, né? Assunto mais leve, assunto da educação, que deixa todo mundo para cima, mas infelizmente a gente não pode se omitir com uma tragédia dessa, e infelizmente tragédias precisam ser ditas. Nós precisamos fazer uma reflexão sobre elas, entender o que acontece, porque senão a gente não vai conseguir Exato. transformar nada, né, Estela? E olha, eu acho que o ambiente escolar já tem sido protagonista aí de algumas tragédias ultimamente. Parece, eu tenho essa sensação que cada vez mais, né? E acho que o que mais chamou a atenção, hoje também teve uma notícia de uma escola nos Estados Unidos, que uma mulher entrou atirando, aquela coisa que a gente, infelizmente, já costuma escutar, né, que acontece nos Estados Unidos. Mas o que foi muito chocante, Lígia, eu não sei se você conseguiu acompanhar, foi o aluno de 13 anos de idade, né, entrar na sala de aula e apunhalar uma senhora de 71 anos, a professora, assim, pelas costas, enquanto ela fazia uma chamada oral, né, assim, para mim filme de terror perde, né, é assim, em que mundo que a gente está, em que nível que a gente chegou, e eu acabei tentando ler um pouquinho de análises hoje, que alguns especialistas estavam fazendo nas redes, enfim. E realmente existe um foco muito grande nessa falta de participação da família na vida daquela criança e adolescente, né, Lígia? Então, o que você acha como diretora de escola, como psicopedagoga e alguém que acompanha já esse ambiente educacional há tantos anos, o que você acha que vem acontecendo no ambiente escolar, que a gente tem escutado e visto tantas tragédias, uma atrás da outra, com tanta violência e agressividade? Inclusive,
o que aconteceu hoje foi fruto de uma ação racista, né? Porque o menino xingou o outro menino. Eu posso até, enfim, se você não acompanhou, eu dou um briefing, mas o fundo no final, né, foi o racismo que causou tudo isso. Então, eu queria uma análise sua aí, um pouquinho, meio assim, um overview mesmo, né? E a gente discutir, inclusive quem está assistindo a gente está convidado a participar também dessa reflexão. Stella, eu vou acrescentar algo a mais na sua fala. Não é que foi o racismo, né, que gerou isso. Eu acho que tudo que a gente possa buscar de causa, nada justifica, né? Porque é um assassinato, uma agressão assim absurda. Quando a gente começa a ler o caso, a gente percebe que já havia uma intenção. Nas mídias sociais dele, ele já postava isso. O que mais me deixa indignada é que pessoas curtiam aquilo que ele falava, ou seja, ele estava falando para alguém. Porque na minha mídia social, nas minhas mídias, eu falo para quem me segue. Então, a partir do momento que ele escreve isso, alguém poderia alertar, né? Mas ele estava combinando, isso tudo estava muito planejado. Se a gente for buscar causas, Stella, a gente vai encontrar o quê? Com certeza, já foi citada a questão de bullying. E eu tomo muito cuidado para falar de bullying, porque as pessoas fazem uma confusão enorme, né? Às vezes o seu filho chega em casa chorando porque alguém chamou ele de chato. Ah, pronto, fizeram bullying com meu filho. Bullying não é isso. Bullying são ações negativas, repetitivas, né, constantes. Eu li que esse menino sofria bullying. Mas muitos o menino, o agressor, né? Vamos tratá-lo como agressor para ficar mais claro, Isso, ele sofria bullying. Quantos que sofrem bullying que não fazem isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma questão também de uma saúde mental. Tem uma questão aí de negligência, sim. Há questões extrema acesso, né, a bom pensar em armas. Ele escreve que ele faria algo que ele esperou por isso a vida inteira, durante 13 anos. Quer dizer, ninguém espera por isso há 13 anos, né? E que ele queria realmente provocar uma morte, enfim. Agora, analisando essas questões nos Estados Unidos, onde isso, infelizmente, essa tragédia acontece com frequência, no Brasil, que de 2000 para cá, passou do ano 2000 para cá, começou a acontecer, a nossa reflexão tem que ser em cima de qual é o papel da educação, o que é que aconteceu com a educação no mundo, porque escola ainda há que ser o ambiente da socialização, do aprender, do compartilhar alegrias, aprendizados. Agora, não se investe na educação. Esse eu acho que é um grande problema nosso, um grande problema. Então, você não investe em formação de professores que possam estar atentos a sinais na sala de aula, no parque, porque isso não é da noite para o dia, né? Então, tem uma questão muito forte da falta de formação, sim, que se dá, que a sociedade dá à educação. Os pais, isso tem que ser dito. Muita gente briga comigo, não gosta, mas eu não estou aqui para que as pessoas gostem. A gente tem que falar da realidade. O seu filho está trancado no quarto, no celular ou no computador, não está tudo bem. Não está tudo bem. Precisa entender que há limite. Quanto tempo você pode ficar hoje na internet fazendo sua pesquisa, e por que não conversar com os pais sobre aquilo que você vê na internet? Esse é o maior risco, é o maior perigo. A gente pode falar disso, Stella, num marco, né? Foi a pandemia antes e depois. Não, eu acho que isso, a pandemia piorou, mas é uma coisa que já vem faz muito tempo. Mas né? você não acha também, Lígia, que existe uma banalização
da violência e uma radicalização, né? Uma banalização da vida, uma banalização da violência, uma radicalização, né? Hoje, assim, é difícil você encontrar um meio termo para tudo, né? Ou você é de um lugar, ou você é de outro. E isso acaba... E a escola não está pronta, nem a família, para lidar com tudo isso e conseguir por esse termômetro e ter um bom senso. Se a gente não tem, se existe essa dificuldade na escola privada, que dizer do ensino público, mas eu ainda acredito, apesar de um ambiente ser um pouco mais hostil do que... Não sei se é mais hostil do que outro, não. Mas acho que acaba sendo mais estigmatizado, né? Porque eu não acho que a escola particular, não, às vezes, não tenha situações hostis. Existem, e, enfim, faz parte. Mas eu acho que sim, você tem talvez um preparo melhor para lidar com isso, uma atenção melhor. O que faz... Assim, vamos pensar, né, nessa análise, ok? Internet, hoje os jovens estão lá tendo acesso a tudo, os pais não têm tempo, os pais preferem enfiar a cabeça dentro aquela coisa meio avestruz, né? Não olhar, não encarar de frente aquele problema, porque é doloroso, porque é difícil lidar. Mas, de verdade, por onde você acha que começa a solução para isso, né? Porque o que a gente assistiu... Lígia, eu não consigo, assim, saúde mental, né? Um menino de 13 anos ter coragem de vestir um negócio de caveira, pegar uma faca, esfaquear uma professora, você vê o desespero daqueles amiguinhos tentando segurar o menino. Você viu essa cena? É apavorante, né? Assim, você fala, é impossível. Eu tenho um filho de 14 anos. Gente, né? Não dá. Como é que você pode imaginar que o menino de 13 anos pensou em tudo aquilo, planejou aquilo, né? Que tem um comentário aqui da Fernanda, que é a nossa especialista em telas daqui da Juntos. Os pais fogem do problema e acham que está tudo bem o filho ficar navegando na internet o dia inteiro sozinho no quarto. É urgente isso, né, Lígia? Acho A que gente acabou de Vamos então falar, para né? esse ponto? Vamos para esse ponto, Vamos. então? Eu quero Então, falar vamos muito pegar desse esse ponto. ponto. Esse Vamos ponto lá. que a Fê toca aí, que a gente tinha falado ali no começo, é um ponto que muito me assusta, muito. Vamos ao restaurante. A criança, para se portar à mesa, ela está na tela. Ela está no iPad, ela está no celular da mãe, ela está jogando. Como ela vai aprender a comer direito? Como ela vai aprender a compartilhar o dia dela e ouvir dos pais a história de vida deles, um programa, um planejamento familiar, se ele está na internet? Se para participar de um almoço ele precisa ter uma tela na frente. Eu diria o seguinte, na pandemia, isso se agravou sim. Por quê? Os pais estavam em casa, os responsáveis, e precisavam trabalhar. A criança tinha um tempo de tela para a escola, né? Que é outra coisa hoje que eu me pergunto muito. E precisava, então, fazer o quê? Então fica vendo desenho, vai fazer um joguinho e tal. Gente, há hoje em dia estudos científicos que até os 6 anos não se mostra tela para a criança. Um fala de 3 anos, o outro fala de 6 anos, né? Então, assim, o seu filho é adolescente, ele não é nem a criança de 3 e nem a de 6, mas ele tem lá entre os seus 11 e os seus 17 anos. Ele não quer comer, ele chega em casa, ele vai para o quarto. Eu escuto pais falarem para mim, ele fica na internet das 2 às 5 e depois das 8 às 11. E o Gente, que, vocês que acham você que ele fala está para fazendo esses o quê? pais, Lígia? Você acha que ele está fazendo o quê? Que ele está estudando? Que ele está fazendo pesquisa na internet? Porque, assim, isso eu falo para os pais que me procuram de todas as escolas para assessoria, né? A lição de casa, gente, que pode ser feita com uso de pesquisa na internet, ela tem um tempo, ela não leva 6 horas, ela não leva 5 horas. Então, assim, o combinado é que em casa, gente, quem tem que determinar são os adultos. Quem é o adulto da relação? Então, a família tem que definir um horário. Pode ser 8 horas numa casa, 9, 10, 11 na outra, não sei, depende do dia da família, que horas tem que acordar e tal. Mas a partir desse horário, todo
aparelho de tecnologia está fora dos quartos. Estão desligados fora dos quartos. Então, assim, os pais têm que ter, sim, o domínio de tirar o celular do quarto, de tirar o computador do quarto, tirar o iPad, desliga, não precisa ter televisão no quarto. Então, assim, por quê? Porque é na internet que se conversa. É pela internet. Lembra do Baleia Azul, Estela? Claro, Lembra? opa. Nós fizemos E lives tô, sobre isso, né? claro. Então, agora, ultimamente, eu precisei de novo, eu dei uma Estavam palestra fumando para um grupo. cotonete, né? Exatamente. Por quê? Porque tinha a história do guindaste, tinha não sei o quê. Agora, aonde seu filho vê isso? Não está no livro de história, gente, mesmo que seja no livro online de história, né? Não tá. Tá onde? Tá no celular dele. Hoje em dia, a nossa vida cabe aqui, na palma da mão. E na palma da mão cabem coisas boas e coisas ruins. E a gente tem que ter clareza, né? Você não tem idade para dirigir o carro? Tem uma consequência. O porquê? Você é menor de idade até quando? Então, tem uma questão de um desenvolvimento biopsicossocial que precisa ser respeitado. E criança não manda em casa. Criança e adolescente não pode determinar se vai ou não ficar no celular. É não Bom, mas a pode. gente vive uma geração de pais que tem medo dos filhos, né? Eu até gravei um videozinho curto falando sobre isso. Os pais morrem de medo dos filhos. Morrem, Mas morrem. eu quero sair um pouquinho da tela, que é um tema que a gente pode explorar mais ainda com a Fê. Claro. Ele é pincelável aqui, porque ele com certeza foi um agente, né, provocador disso também, que Sim. colaborou. E eu quero passar para o bullying um pouquinho, Lígia. Por Vamos quê? lá. Porque muitas dessas crianças e adolescentes, elas sofrem bullying em casa. Elas veem, às vezes, o pai fazendo um bullying com a mãe. E aqui a gente está falando de abuso emocional, psicológico, né? Claro. Então, aquele pai. E eu já atendi casos de famílias assim, né? Aquele pai vira para aquele filho e fala assim: você é um filho de. Ou você não presta para nada, ou você. E vai xingando aquele filho constantemente, minando a autoestima daquela criança. Aquela criança chega revoltada na escola e faz a mesma coisa que ele sofre em casa, ele faz com um amiguinho. E é normalizado esse tipo de violência verbal, esse tipo de violência física. Você consegue entender de que casa aquela criança vem? Vem do comportamento dela na escola, né, Lígia? Então, às vezes aquele pai que acha que não está causando nenhum mal para o filho, que está sendo um pai super, né, uma mãe super presente, e, 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 e é, provoca esses xingamentos diários, ou mesmo entre pai e mãe, né? Aquele casal que faz entre si esse tipo de violência. Sim, não, estou errada. Como você pode acrescentar um pouco essa ideia? Porque eu acho, Estela, que isso aqui colabora e muito para aquela banalização da agressividade. Stella, Vygotsky já dizia que somos seres do ambiente, né? Nós somos fruto do ambiente que vivemos. Isso fundamenta muito isso que você está conversando. Então, assim, você cresce num ambiente de violência, o que você conhece é essa realidade. Então, você será uma pessoa violenta. Você vive que com o bullying dentro de casa, você provavelmente vai reproduzir isso, porque você acha que esse modelo é o correto. Então, tudo passa pela questão do respeito. Então, pai e mãe tem que ter uma clareza, gente. Os responsáveis, ou pai, ou mãe, os responsáveis. Há que se ter uma clareza de que, primeiro, são os adultos da relação. Segundo, não são amigos dos seus filhos. Pode ter uma relação saudável, pode ser uma coisa super bacana de confiança, mas não é amigo, porque amigo é aquele com quem você divide as suas coisas íntimas, aquilo que você quiser. Você não vai discutir a sua intimidade com o seu filho, e muito menos vai querer saber desta intimidade dele, mas você precisa saber o que acontece na cabeça do seu filho. Muitos pais falam que eu não sei como conversar, porque chega em casa e não fala nada. Que exemplo que você dá? Então, eu sempre digo para os pais, comece você contando do seu dia. Meu dia foi legal, meu dia não foi legal. Eu briguei no trabalho, eu discuti não sei aonde. Nossa, tô meio fechada no trânsito. Você nem sabe. Fui almoçar num lugar hoje, a comida não estava legal.
é isso, conte para o seu filho, né? E conforme a gente conversa com eles, eles passam a se abrir para a gente. Isso não quer dizer que nós estamos de igual para igual. A gente precisa ter essa clareza, né? O filho tem amigos, você tem amigos, mas vocês não são amigos, vocês são pai e filhos. Podem ser confidentes, isso é bem bacana. O conceito de amizade entre pais e filhos passa pelo amor, pelo amor materno, pelo amor paterno, pelo carinho ali entre os irmãos, ok. Então, você pode até dizer que você é um amigo neste sentido, mas não venha com essa de querer compartilhar, de se vestir igual ao seu filho. Tem limite para tudo, né? Então, assim, você é o adulto da relação. Descubra o que o seu filho está fazendo. Vai atrás, bate um papo e seja o exemplo. Um exemplo negativo, você vai reproduzir negativamente. Vou te dar um exemplo. Você estava falando, né, Estela, do que acontece em casa, né? Do pai que xinga, que xinga, que xinga. Aí esse aluno vai para a escola e duas coisas podem acontecer. As pessoas podem, os colegas podem xingá-lo e ele achar que está tudo bem, porque é o padrão que ele conhece. E aí fazem isso escondido e você não fica sabendo. E essa criança vai se sentindo cada vez mais para baixo, autoestima zero, não existe mais. Já está massacrado em casa e na escola. Ou ele pode ser quem produz o bullying na escola. E aí, quando você vai, porque a gente não pode olhar só para quem sofre o bullying. A gente tem que olhar principalmente para quem produz o bullying, né? Então, assim, entender como isso acontece é deixar claro para quem forma crianças e adolescentes que você tem que dar bons exemplos. Que você não pode chegar em casa agredindo o seu companheiro, a sua companheira, você teve um dia ruim, meu, respira. Respira, dá uma volta no quarteirão, respira. Mas dê bons exemplos em casa, porque de lá... É isso, né, Lixa? Os adultos, eles estão desnorteados. Eles perderam a noção. E depois, eles não entendem da onde que os filhos tem aquele tipo de atitude. Mas meu filho, né? Da onde meu filho fez isso? Como é que meu filho fez uma coisa dessa? Um menino tão doce, tão amável, tão querido. O menino tá assustado em casa, né? Com o que ele vê, e ele vai lá e reproduz e o pai fica assustado. Gente, né? É uma loucura. Isso em todas as esferas, da mentira, da violência verbal, né? Enfim, da exclusão, né? Aquele pai que faz piadinha e tudo mais, né? Então, assim, tudo isso, enquanto a família não entender que ela tem um papel fundamental na formação de caráter daquela criança e adolescente, parar de delegar tudo isso para a escola e entender que ela precisa escutar a escola, porque a família às vezes não quer escutar a escola, né, Lígia? A escola vai lá, alerta a família e a família não aceita aquela realidade. Vamos falar disso um pouquinho? Que eu adoro falar disso um pouquinho. Até gravei um videozinho na minha página, na Estela Zulay. Você viu? Eu com a Gilmara de diretora de escola, que ela vai lá, seu filho tá assim, assim, assim. A mãe fala, mas meu filho, né? E você fala assim, gente, essa mãe não conhece o filho. Então, como é que a escola lida com esses pais avestruzes, né? Vamos chamá-los de pais avestruzes. Eu acredito que sim. Primeiro que esses pais avestruzes são aqueles que muitas vezes querem ter essa relação de amizade, né? E querem achar que o filho não é nada daquilo que a escola fala. Aí começa uma questão extremamente delicada, que é quando os pais tiram a autoridade da escola no sentido do respeito. Quando a escola chama os pais para conversar que tem alguma coisa de errado acontecendo, e, gente, eu como diretora escolar, 43 anos em escola, eu já passei por cada coisa que vocês não têm noção. Pode compartilhar a história. Ao invés de apoiar a escola, vai brigar com a escola, né? Então, assim... eu vou dar um exemplo. Uma vez precisamos suspender um aluno porque ele mandou um professor para um lugar nada bonito, no meio de uma sala de aula, né? Então, a gente precisou conversar. Primeiro você conversa, depois você faz a suspensão. Acredite, se quiser. Embaixo da assinatura, da qual não veio assinada, a mãe não assinou, mas ela escreveu que se o filho dela fez isso, o professor deu motivo. Então...
Olha, Isso é algo que eu não vou me esquecer nunca. Eu não vou me esquecer nunca disso. Porque, assim, o que mais a gente poderia fazer em termos de educação com aquele aluno? Claro, eu sou uma pessoa extremamente persistente, eu acredito na educação, eu acredito piamente na educação. A gente continuou o nosso trabalho, mas a gente sabe que quando a gente não tem o apoio da família, muita coisa vai para o espaço, muita coisa. Então, assim, a gente tem hoje em todas as escolas, você tem criança que faz birra, você tem criança que bate, você tem criança que tem, porque a humanidade é assim. O que a gente precisa é conversar sobre isso e mostrar o caminho correto. Agora, quando os pais dizem, não, você está falando de outro, mas ele foi provocado, o outro fez antes. Eu sempre digo para os pais, não se paute no outro, porque eu não vou falar do seu filho para os outros pais, então eu não vou falar do outro para você. Vamos focar no seu filho. Isso não está bacana por conta disso, qual é a surpresa para você? Vamos te dar agora, quando a escola chama os pais, tenha certeza que muitas coisas já foram pontuadas. Nenhum pai chega na escola assim, sei lá, seu filho quebrou a cadeira lá de propósito, um exemplo, não pense que ele nunca fez nada antes, né? Então, os pais já sabem, não existe aquela surpresa, assim, né? uhum. Não existe, não existe, tá? Então, E o essa que a coisa, gente Lígia, agora precisa é da parceria. eu vou até questionar um pouquinho isso, Lígia. Até um tema que eu vou levar na minha palestra que eu vou dar lá na Bet Brasil, na feira. Tem essa coisa vou falar de duas coisas aqui, né? Primeiro, da família, dos pais que são chamados na escola. Então, tem aquele momento de vergonha, de constrangimento, né? Que todo mundo quer que seu filho seja o melhor, seja perfeito, seja bom, seja. Né? Ninguém quer ter um filho que dá problemas. Então, tem essa parte do reconhecimento daquilo, e por conta disso, o resultado dessa conversa com os filhos não é positivo. O resultado dessa conversa dos pais com a escola, na hora que eles vão repassar isso para os filhos, não é positivo. Por quê? Eles chegam em casa bravos. Ó, a Vivian tá aqui, Vivian, um beijo enorme para você. A Vivian é diretora de escola, super parceira nossa aqui. Vive isso todos os dias, né, Vivian? Mas o que acontece? Aqueles pais vão chegar em casa e falar assim: você não tem vergonha, moleque? Olha o que você fez, e não sei o quê, você fez a gente passar vergonha, a gente foi chamado na escola. E os pais não têm essa gestão de emoções tão necessária, essa maturidade, para entender que existe algo errado e que eles precisam chegar em casa e entender o que aconteceu, gente. Porque aquele criança ou adolescente, ela está mandando uma mensagem, né? Então, pai, mãe, tem que chegar em casa e conversar. Filho, fui chamado na escola. Por que que isso aconteceu? Né? Por que que você fez isso? Entenda o porquê. No porquê nesse tom, não aquele outro porquê. Né? Isso é uma coisa. E outra coisa que eu quero questionar é exatamente isso. Aqueles pais que são chamados na escola ficam com vergonha, sentem um orgulho ferido, ficam constrangidos e no final a escola também não conseguiu solucionar. E eu fico imaginando se existe algum outro formato para que aconteça esse alerta para os pais, Lígia. Isso é uma coisa assim, a gente evoluiu em tantas direções na aprendizagem dentro de sala de aula, né? Questionando formatos antigos e tudo mais. Será que não chegou a hora da gente rever a comunicação e a relação família-escola também para algo, talvez, uma comunicação diferente, que surta o efeito desejado, hein? O que você acha disso? Estou soltando É aqui, isso é uma coisa que eu vou bacana. levar para a Beth. Não, e é bacana, e eu vou te dizer assim, como é que eu tenho trabalhado, e nas supervisões eu tenho orientado as escolas e o resultado tem sido muito positivo. Sendo adolescente, aliás, para as crianças menores de Fundamental 1, de 9, 10 anos, 8 anos, a gente começa, mas um pouco diferente, é por etapas. Vou falar um pouquinho dos adolescentes, tá? O adolescente aprontou na escola, eu digo assim, se você teve idade suficiente para fazer isso, você vai ter que ter maturidade para contar para os seus pais. E não somos nós que vamos contar, é você. Então, os pais já sabem disso. Lá a gente faz assim. Então, como a gente faz isso? Você tem até amanhã
para contar tudo o que aconteceu. Sem dar suspensão, advertência, você vai relatar, mesmo que seja uma coisa grave. Amanhã você só entra na escola quando seu pai ou sua mãe ligarem para a coordenação, dizendo estar cientes. Daí você vê o que fazer, você conversa e daí você encaminha uma advertência, uma suspensão, o que precisar. Porque eu acredito que mais eficiente do que o papel assinado de uma suspensão, do que o papel assinado de uma advertência, é o resultado. E o resultado só acontece se houver diálogo. Por exemplo, se tiver que dar uma suspensão, a suspensão para mim ela é presencial. Então, a semana retrasada aconteceu numa das escolas que uns alunos criaram uma situação ali relacionada a bullying, mas não era o bullying ainda. E precisou cortar antes que viesse a ser. Então, eles foram suspensos na própria escola. Na escola ficaram a manhã inteira fazendo um trabalho que eles deveriam apresentar para as outras turmas no dia seguinte, como um trabalho preventivo, causa, consequência, tudo isso. E tudo isso com o aval dos pais, das famílias, né? Então, essa parceria família-escola, quando a família entende que isso é trabalho formativo, né? Eles têm essa visão de que é um castigo, porque o adolescente vai errar, a criança vai errar, o adulto vai errar, a gente erra todo dia. O que não pode é repetir o mesmo erro. A gente sempre fala isso, né? Então, essa relação de confiança, a família precisa entender que não há a escola de um lado e a família do outro. Porque senão o aluno está no meio. E a escola não é uma briga, não é um ringue. Ali não é o lugar disso. Então, família e escola são parceiras, estão juntas. Para quê? Para educar o filho. Então, entra informação, entra formação, entram conversas, entram reflexões, entram trabalhos em equipe, mas é tudo junto isso, e não é um contra o outro. Então, quando você chama uma família na escola para dizer que está tendo um problema, a família não pode ir armada para a escola. Ela tem que acreditar que a escola tem muito trabalho para inventar que o filho teria feito alguma coisa. O que não falta na escola para a gente é trabalho. Então, se está chamando, vá e vá com a responsabilidade de saber que alguma atitude tem que ser tomada para o bem do seu filho. Então, Estela, eu acho que a parceria e a conscientização das famílias e da escola, né, que um precisa do outro e o outro precisa de um, é fundamental na criação de crianças e adolescentes. E é nessa troca que um dá um toque para o outro. Olha como é que está isso em casa. Ah, você percebeu aí na escola? Porque em casa ele está fazendo determinada coisa. É essa fusão, essa união de dicas que traz um bom resultado, né? Senão... E eu acredito, né? Muito se fala em formação de professores, né, Lígia? E eu, mais do que nunca, né, aqui dentro da Juntos, com essa equipe multidisciplinar maravilhosa que a gente tem, mais do que nunca eu acredito na formação de pais hoje em dia, de pais educadores, né? Hoje amor e intuição não são mais suficientes para se educar filhos no século XXI, com esse acesso à internet, com tanta agressão. Não, a gente vive num mundo muito agressivo, né? Uma sociedade agressiva. Então, amor, intuição, gente, não dá. Você precisa de conhecimento hoje também, você precisa dessa formação. E isso te amadurece, te desenvolve como pessoa, você desenvolve diversas habilidades a partir do momento que você aprende a organizar a sua casa, a instituir um clima de hierarquia com respeito, com uma comunicação positiva, né? É assim, uma postura adulta, uma postura madura e todo mundo sai ganhando. Como é que a gente vai construir? Às vezes eu olho e falo assim, gente do céu, aquela famosa frase, né? Onde vamos parar? Né? Se a gente está... O que mais que falta acontecer, né? Eu lembro, ano retrasado, não, um pouquinho antes da pandemia, acho que foi, aquele aluno que ficou jogando mesa, cadeira também numa escola. Cara, é tanta loucura, né? Assim, a gente, sei lá, na minha época, o máximo que era pior, aquela criança pior que tinha, colocava uma taxinha na cadeira do professor, sabe? Hoje em dia, destrói a sala de aula, destrói a escola. E os pais não reagem.
Não, não reagem, ah, né, Lígia? Então, acho que essa formação de pais é algo que a escola também precisa se preocupar. muito Porque grande. os pais não conseguem, eles não sabem nem como, eles não sabem nem que eles precisam, né? Eles não sabem que eles precisam dessa formação para pais. Os professores ainda sabem que precisam, né? Os pais nem sabem que precisam dessa formação como educadores. É uma nova cultura, é um novo conceito, é uma nova mentalidade que a gente está aí nessa luta para conseguir incluir na sociedade. Olha o que a Vicky Campelo está falando para a gente, Stella. Eu espero poder conseguir criar meus filhos com uma educação positiva. E é exatamente isso. Você tem o afeto, você tem a afetividade com segurança, né? A firmeza com a segurança. A Beth Rodrigues fala muito disso, né? Uhum. Então é assim, você pode ser firme ao mesmo tempo que você tem o carinho. Os pais parece que eles têm medo do não. E eu até escrevi um artigo uma vez que eu falo que o não, em muitos casos, é a maior prova de amor que você pode dar para o seu filho. Porque é assim, não põe o dedo na tomada, porque você vai tomar um choque. Não debruce na janela, porque você vai cair. Não corra, porque tem carro e você pode ser atropelado. É cuidado. A gente precisa saber dizer não. Aquilo que a gente estava falando um pouco antes. Não é hora do celular, não é hora do tablet. Mas a gente pode trocar o não pelo sim. Ou seja, vamos andar devagar? Vamos nos distanciar desta janela? Vamos, o que você acha que pode acontecer com você? E na escola também. Então, ao mesmo tempo que nós temos que cuidar da formação de professores, tanto se fala hoje das competências socioemocionais, né, Estela? Então, assim, o trabalho em grupo, a empatia, a pensar no outro. Para pensar. Os professores não nasceram sabendo e não estudaram em faculdade que os ensinasse. Isso é na prática. Essa é a grande falha da educação nossa. Um professor de física, ele vai para a faculdade, ele tem os créditos de física e pouquíssimo ele tem sobre essa questão da formação humana. Para aprender como o aluno dele aprende, como ele convive, ele vai aprender isso aonde? Ele vai aprender exatamente no dia a dia. Ele vai aprender na sala de aula. Mas já que ele é um professor, ele é um educador, ele está ali, ele ainda pode, mas precisa colocar isso nos cursos de graduação. Essa é a minha luta enquanto educadora parental, enquanto psicopedagoga. Nos cursos de graduação, trabalhar a formação do professor para isso. E na Juntos é o que a gente visa. A gente visa palestras e cursos para formar os pais para essa educação. Então, veja, quando você é um educador parental que trata com afetividade a educação, isso não quer dizer que você não sabe pôr limites. Pelo contrário, o limite vem naturalmente, porque existe o diálogo, né? Muitos pais falam, é uma invasão eu mexer no celular. E invasão? Quem pagou por aquele celular? Quem que está pagando? Não é só a questão deste pagamento, não. Né? Essas horas que ele está lá usando, que ele está pesquisando, quem é que está ali autorizando? Ora, se depende de mim, eu posso sim, isso não é desrespeitoso. Há que ser claro que, óbvio, nós vamos conversar sobre isso, vamos definir juntos as regras, isso é muito bacana. Né? Mas, assim, pais precisam de formação, sim. Não tenho Sim. a menor dúvida. Você não nasce pai, a gente sempre fala, né? Nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe. Nasceu o quarto filho, nasce novamente um pai e outra mãe, porque um filho é diferente do outro. Um Eu que eu responde de diga um jeito, o que outro vai tenho responder quatro e de outro. posso garantir que realmente no quarto filho ainda nasceu uma nova mãe. Eu só quero fazer um comentário aqui, olha, Raquel, pura verdade, Lígia espetacular desde sempre. Sou muito grata a você por sempre me orientar, com a Ariel principalmente. Obrigada, Estela, por se dedicar tanto, né? Vocês não acham que apesar de, aqui a Vicky, né, de sermos uma sociedade mais agressiva, hoje em dia a gente aprendeu a lidar melhor com a agressividade? Eu acho que a gente está aprendendo, né, Lígia? A gente ainda não aprendeu. Eu acho que, e é exatamente esse o objetivo de
a gente aparecer aqui no mesmo dia em que um alerta como esse grita na nossa cara, né? Eu acho que esse tipo de coisa acontece para a gente parar, respirar, pensar, refletir, transformar, fazer diferente, né? Porque é assustador. É É muito assustador quando você vê. assustador. É assustador, né? Então, eu acho que a gente tem que usar isso para criar essa rede de apoio, de consciência, de conscientização, mas eu não acho que a gente está sabendo lidar melhor. Acho que a gente tem mais ferramentas hoje, mas poucas pessoas ainda acessam essas ferramentas. Eu concordo com Assim, você. Eu acho que é assim, quando você vê essa questão da agressividade, se você sabe usar essas ferramentas, você senta, você conversa, você respira, e você sabe que usando essas ferramentas, você desarma quem está ali naquela agressão, principalmente se for verbal, essas questões todas. Você desarma este agressor. Porque se você entrar de agressão para agressão, o ambiente vai continuar hostil e hostil. um não vai entender o outro, né? Eu costumo dizer muito para os adolescentes o seguinte: essa questão de ser reativo, você reativo, 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 quando você pega o carro e sai guiando, se você encontrar alguém mais reativo que você, este alguém mais reativo pode abrir o porta-luvas. E aí você não volta para casa. Então, essa questão toda deste autocontrole, que eu acho que é um pouco disso que talvez a Vicky esteja falando, é Uhum. saber você ter esse autocontrole. Hoje, a gente tem essa consciência. Eu tenho consciência, a gente vai amadurecendo. E eu acho que hoje a questão da tecnologia, ela favorece um número infinito de informações. E no comecinho aqui do nosso bate-papo, Estela, você falou de Uhum. informação e conhecimento, né? Uhum. Informação, a gente tem um monte. O conhecimento não é um monte, porque a gente tem que transformar essa informação em Em conhecimento. Agora, conhecimento. essa informação toda que a gente tem na internet, ela tem que fazer um sentido para a gente. Então, eu sei que eu preciso hoje ter autocontrole, porque eu li isso em algum lugar. Como é que eu vou fazer isso? Vai ser com exercício de respiração, vai ser porque eu vou ler algum autor que vai me ensinar isso, vai ser como eu vou entrar em Excelente. contato, né? Uma das coisas que mais funciona para quebrar uma reação é o olho no olho, né? Então, é uma das técnicas que a gente ensina, né, do reativo, é olho no olho, quer dizer, te acalma e equilibra esse olhar. Mas hoje eu acho que a gente consegue sim lidar melhor com isso exatamente por conta dos instrumentos que a gente tem. Mas se você tem um Uhum. instrumento e não sabe usá-lo, para isso você precisa da formação de pais, da formação de educadores, para saber usar. Né? No caso dessa, o que nos trouxe para essa live hoje, infelizmente, foi uma tragédia. Infelizmente, né? Neste caso, se você está atento, você está olhando para aquelas questões, você vai pegando dicas. Na sala de aula, na quadra, em todos os lugares, a gente tem que estar atento para essas dicas. E do portão para fora, a família e os amigos têm que estar atentos também, né? Porque assim, sempre tem uma dica. E é nessa Uhum. da ação e da reação. Você faz alguma coisa que sai do padrão, isso me chama atenção. Se eu não. Tem mais um detalhe importante, Estela. Se eu não sei lidar com aquilo que eu vi, eu peço ajuda. Isso é autonomia Ai, para a vida. Então, eu posso ser isso. adulto, eu posso ser um educador dentro de uma escola, eu vi alguma coisa, eu não sei como fazer. Pede ajuda, você tem colegas lá dentro. O pai viu alguma coisa, mas não entende direito o que é. Vai atrás de ajuda. Vai atrás do seu irmão, da sua esposa, do seu marido, do seu tio. Busca, conversa, vai na escola. Né? Então, você tem a informação, muitas vezes a ferramenta, mas você tem que saber lidar com elas, senão não adianta, é só uma mochila pesada. Excelente, Lígia. Acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho de luz para um dia tão escuro, né? De tanta É, escuridão. E acho que a gente deixa aqui o nosso recado. eu posso falar só Adorei. mais uma coisa, Estela? Claro, 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 claro.
Eu, como eu falei, eu sou assim uma fã incondicional da educação, né? Se me perguntarem se eu faria o que eu faria na minha vida se eu não fosse uma educadora, eu fico pensando e a resposta não vem, né? Porque eu gosto, porque eu acredito no ser humano. E acho que hoje essas tragédias nas escolas, elas são frutos, assim, elas vêm de, não é uma coisa só, são várias coisas e a gente precisa olhar para isso, né? Então, tem uma questão, sim, de saúde mental, tem uma questão da falta de informação, das famílias que não enxergam, das escolas que não enxergam, de acesso mais fácil às armas, que isso existe, e desse acesso à internet. Então, eu acho que se a sociedade acreditar que a responsabilidade do menor, da criança, é de todos nós, nós estaremos mais atentos ao que se vê na internet, ao que se conversa no grupo de amigos, ao que se faz frente a uma tela. E acho que todos os adultos, os jovens, deveriam ler pesquisas que falam do quanto a tela é prejudicial, o quanto por dia poderia, dependendo da sua faixa etária. Então, você está presente numa tela. Eu acho que dá para fazer diferente, sim, mas as pessoas precisam acreditar nisso e acreditar no ser humano, né? Agora, o que acontece? Tem mais uma escola inteira de luto. Eu não diria que é só uma escola, é uma educação. E a educação ela é mundial de luto. Quando você mata um educador, você está assassinando uma grande parte da sociedade em relação à educação. Né? Eu digo, fecha uma escola, abre-se uma prisão. Eu sempre falo isso. Toda vez que eu vejo que vai fechar uma escola, eu falo, meu Deus, pode abrir mais um presídio, porque sem educação a gente não consegue formar. Então, hoje nós estamos de luto, sim, e a sociedade tem que pensar nisso, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto seres humanos, qual é a nossa parte na responsabilidade de formar uma sociedade melhor, porque são esses adolescentes que estarão aí nas profissões futuras, né? O Com futuro é certeza. hoje, quer dizer, qual é o futuro que a gente tá criando, que a gente está planejando, o que a gente está fazendo? Então, eu acho que não dá para dormir sem pensar nisso, né? É uma E tragédia que leva a essa, reflexões, né? e essa é a grande missão da Juntos, né? Transformar a sociedade através da educação Com certeza. de filhos em família, transformando a família num ambiente mais saudável, num local mais seguro, num local mais tranquilo. E acho que Transparente, né? Fortalecido, né? transparente, fortalecido, exatamente. Começa em casa, não tem jeito, gente. Não tem. Começa em casa. O racismo começa em casa, tudo começa em casa, né? É a Exatamente. base. Então a gente não pode tirar. Eu vejo às vezes pais que falam assim: não, eu não preciso aprender nada, as coisas lá em casa. Não, é difícil. Olha, é difícil para mim, que trabalho com né, sou comunicadora, lancei livro e não sei o que, eu tenho os meus desafios diários com os meus filhos, gente. Né? Se tá indo tudo bem, tem alguma coisa errada. Então, a gente está aqui para aprender e a gente está aqui para ensinar. E essa é a grande missão da Juntos, que eu acredito ser uma missão aí, para mim, sem tamanho, e contando com profissionais do porte da Lígia, profissionais assim que estão aí no mercado, cada um na sua especialidade, com o seu olhar na mesma direção, buscando um mundo melhor. Porque um mundo melhor a gente constrói com pessoas melhores a gente começa a construir dentro de casa, não tem saída, né, Lígia? Sem dúvida disso. Então, super obrigada. Eu não quero me estender para a gente não ficar com muito tempo Claro, gravado aí no ar, eu quero, para o pessoal assistir quero depois, né? Então, agradecer o fica o convite. convite, a possibilidade aí da gente estar discutindo um assunto tão sério e convidar o pessoal todo para que acompanhem nós juntos aí tudo que nós temos feito com essa com a supervisão, com o comando aí, né, da Estela, que também define educação, né, como uma parceria bem bacana. Por isso estamos juntos, né, Estela? Estamos juntos, mais que nunca. Gente, Muito Lígia, muito obrigada. obrigada.
Gente, vamos dormir com essa hoje, não vai ter jeito. Mas vamos refletir e fazer melhor amanhã. Tá Com bom? certeza. Tchau, Beijo, tchau, gente. tchau, Beijo, tchau. obrigada.